Bom, olá pessoal, eu vou começar hoje uma série de lives que eu vou fazer toda semana, né, a partir de hoje. Então toda quarta-feira às 8h07, então às 20h07, eu vou fazer uma série de lives que eu vou apresentar alguns temas, vou participar respondendo algumas perguntas de todo mundo. E é um projeto novo que eu estou desenvolvendo. Eu espero que vocês gostem aí, que tenha muita interação entre todo mundo. E eu queria primeiro me apresentar assim para quem não me conhece, né? Eu sou o Dr. Jonatas Fernandes, eu sou médico, sou ortopedista, tenho mais de 10 anos assim de experiência no tratamento das doenças da coluna vertebral, e eu queria dividir com vocês nesse espaço aqui dessa 1 hora aqui no Instagram de depoimentos. Eu gostaria de esclarecer algumas dúvidas que muitas pessoas que têm hérnia de disco possam apresentar, e que a gente tenha um papo mais aberto, mais fácil assim sobre o tema, e que todo mundo possa esclarecer as suas dúvidas e ter mais conhecimento em relação a esse tema que é muito importante, que é o tema, né, da hérnia de disco, uma doença, aí, uma patologia que é muito comum nos dias de hoje, né, uma patologia bem presente nos dias de hoje, principalmente pela nossa forma de viver, assim, nossa mudança assim dos hábitos posturais que a gente vem apresentando, uso de celular, muito tempo sentado no trabalho, né, muito tempo na mesma posição na frente das telas, e sem falar na falta de atividade física, que muita gente também acaba pela vida corrida não fazendo algum tipo de atividade física, de alongamento, de exercício para que tenha essa proteção aí da musculatura, e que faça com que a gente tenha uma proteção e uma preservação maior do disco intervertebral e da coluna como um todo, né? Então isso é bem importante, a gente tá atento a essas questões. Esse projeto que eu tenho assim, que a partir de hoje vai ser chamado da quarta da hérnia de disco, é um projeto que eu quero fazer. Então toda quarta-feira às 20h07, eu vou deixar durante a semana no Instagram uma caixinha de perguntas, onde a gente vai selecionar algumas perguntas para fazer o esclarecimento durante a quarta-feira. E fiquem livres aí para perguntar, fazer qualquer tipo de pergunta relacionada ao tema, para que a gente possa, de uma maneira mais simples possível, poder responder elas e que fique claro para todo mundo. Essa ideia surgiu porque quando eu atendo os pacientes hoje em dia no consultório, muitos deles vêm com inúmeras dúvidas quando chega o diagnóstico, por exemplo, da hérnia de disco. Então, no momento da consulta, a gente tem muitas vezes pouco tempo para conseguir desenvolver um tema tão amplo, né? Então, às vezes eu converso com o paciente: puxa, com esse teu problema, eu poderia ficar falando aqui, sei lá, 3 horas sobre o que é a hérnia de disco, quais são os tratamentos. Então, muitas vezes a gente não consegue ter uma capacidade de sucinta, assim, de conseguir fazer uma explicação em pouco tempo para o paciente de uma consulta. Por isso eu acho a importância da gente ter a informação durante a consulta, né? A informação, essa extra consulta também, que a gente começa a disponibilizar nas redes sociais. Então, a ideia da quarta da hérnia de disco é isso, é ter uma interação maior com esse público, né, com os pacientes e com quem sofre dos problemas da hérnia de disco, para que a gente consiga ter um esclarecimento maior sobre esses problemas, que o paciente consiga ter maior conhecimento sobre o que está acontecendo com ele,
e quais são as maneiras de prevenção desse problema, quais são as maneiras de tratamento, e para que ele tenha tenha a capacidade de ter a melhor decisão e para o seu problema, que ele consiga acompanhar a decisão. Então, a ideia principal desse projeto é a gente ter essas perguntas, o paciente ou pode ser algum familiar, enfim, vocês fiquem livres para mandar o aviãozinho aí para quem conhecer, algum conhecido de vocês que tem algum problema de hérnia de disco, algum problema relacionado à coluna de um todo também, que a minha ideia é fazer esse trabalho de esclarecimento, principalmente nessa live. Então a ideia é um papo um pouco mais formal, né? Com certeza eu vou tratar algumas informações mais técnicas aqui, mas a ideia é ter uma conversa mais informal, de uma maneira mais simples e direta, para que cada paciente, cada pessoa que tenha o problema consiga de uma maneira mais sucinta entender e participar principalmente do tratamento, porque se tu não entende muito bem o que está acontecendo, o que é realmente o que está acontecendo contigo, tu não consegue ter aquela capacidade de entrar mesmo no tratamento e conseguir participar desse tratamento. Então, o que é muito importante nesses casos com hérnia de disco. Então, a gente está pensando nesse projeto, ele vai começar hoje e espero que vocês gostem. Eu guardei uma pergunta aqui, que foi a primeira pergunta que eu recebi aqui na caixa de mensagens que eu tinha disponibilizado ali no Instagram, que é a pergunta assim: bom, eu tenho hérnia de disco, e agora? Pergunta bem genérica assim, e eu acho que a primeira coisa que eu queria explicar em relação a isso é o que é o disco intervertebral. Então, para a gente saber o que é a hérnia de disco, primeiramente a gente tem que descobrir ou conhecer o que é realmente o disco intervertebral. Eu trouxe aqui um modelo para mostrar para vocês, depois eu vou mostrar numa foto. Então, o disco é uma unidade, né? Então, a gente vê aqui nesse modelo aqui, tá? Que é um modelinho que eu sempre tenho no consultório, eu gosto de explicar para os pacientes, porque ele é visual, a gente consegue ter uma ideia boa, ele é em 3 dimensões, diferente às vezes de uma foto, mas basicamente a gente tem a vértebra, que é essa parte mais, parece um retângulo aqui assim, vista de lado, né? Então é uma parte óssea, se a gente for ver, é um osso, né? É uma parte mais dura da coluna, que faz principalmente a sustentação. Ela é basicamente composta de osso cortical na periferia e osso esponjoso, que é aquele osso mais molinho por dentro. Entre duas vértebras, então, a gente consegue ver a unidade intervertebral, que é o disco que está entre as duas vértebras. A parte anterior da frente fica desse lado. A parte posterior fica desse lado. Essa estrutura mais amarela aqui, que a gente está vendo, é a medula, né, o saco dural com a medula e as raízes saindo uma para cada lado, uma para o lado direito e outra para o lado esquerdo. Tirando então essa estrutura que eu consigo tirar nesse meu modelo aqui, a gente consegue ter uma ideia do que é o disco intervertebral. Bom, o disco ele tem a função principal de amortecer as cargas que ocorrem de forma axial na coluna vertebral. Então ele é uma espécie de um amortecedor que faz com que a coluna tenha diminua o impacto na parte óssea e principalmente proteja também as estruturas nervosas que estão ao posterior da coluna. A principal função dele é essa, então amortecer as cargas, e ele permite, como ele é uma estrutura mais gelatinosa, que eu vou mostrar para vocês agora, permite com que a gente faça a movimentação. Então, quando a gente flexiona o tronco para frente, o disco ele aumenta a pressão na parte posterior, diminui a pressão na parte anterior e permite que a gente consiga fazer a movimentação. Então isso é bem importante a gente saber. Então o que é o disco intervertebral? Eu estava mostrando ele de lado. Se a gente for ver agora da parte de cima, né, a gente vê uma estrutura
como se fosse assim uma estrutura mais ovalada, tá? Esse buraquinho no meio não existe, né? É só do modelo, mas assim, o disco intervertebral ele é composto de duas estruturas, tá? Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês uma imagem. Aí. Bom, essa imagem, ela é um desenho, né, gráfico, onde a gente vê o disco justamente dessa forma que eu estava mostrando para vocês. Então, olhando de cima para baixo, a gente nota que o disco tem duas estruturas, tá? Uma estrutura mais periférica, tá? Que é essa estrutura que a gente vê mais em vermelho nesse desenho, e uma estrutura mais interna, que é o núcleo pulposo, tá? Que é a parte mais interna do disco. Então, essas duas estruturas. A estrutura externa, ela é formada por anéis, então é chamado de ânulo fibroso. A gente nota, eu faço uma analogia muito interessante quando eu converso com o paciente sobre esse tema, que é sobre a relação do disco intervertebral com um pneu de um carro. Então, o pneu de carro tem duas estruturas básicas, assim, tá? A estrutura externa, que é a borracha do pneu, propriamente dito, e a estrutura interna, que seria, no caso do pneu, o ar. No disco intervertebral, a gente tem a estrutura externa, que simula essa estrutura do pneu, da borracha, que é o ânulo fibroso, que é essa estrutura em vermelho no esquema gráfico. Essa estrutura é que dá mais resistência, ela tem muito colágeno tipo 1, que é um colágeno que dá mais resistência, ela é uma estrutura mais rígida, mais forte. E como são lamelas, assim, são várias fibras ao redor do ânulo, isso confere mais força contra a tensão. Então, isso faz com que o disco tenha mais resistência a essas forças, principalmente de pressão, né, de pressão axial. O ânulo fibroso faz com que segure essa estrutura interna que é o núcleo. Então, é uma estrutura muito importante e ela tem papel fundamental na hérnia de disco, como eu já vou mostrar em seguida. E o núcleo, então, desse disco, que a gente vê nessa estrutura mais cinza ali, ele é composto basicamente de água. 87% do disco é água. Então, ele é um núcleo gelatinoso, diferente do pneu, que no caso tem o ar. No caso do disco intervertebral, a gente tem o núcleo, o gel, uma estrutura gelatinosa. Essa estrutura gelatinosa que confere a capacidade do disco de resistência às cargas, às forças de pressão, e a mobilidade do disco. Então, o núcleo é bem importante e ele é enclausurado, encapsulado pelo ânulo ao redor. Quando a gente tem algumas lesões no ânulo, e a gente está vendo ali aquela seta em roxo mostrando, a gente nota que houveram algumas lesões no ânulo que fizeram com que esse ânulo enfraquecesse, e enfraquecendo o ânulo, acabou que o núcleo pulposo, então esse núcleo gelatinoso, tivesse espaço para extravasar, e no momento que ele extravasa, ele entra em contato ali, a gente está vendo uma raiz nervosa sendo comprimida e fazendo essa lesão nervosa. Normalmente, esse é o mecanismo de ação que acontece na hérnia de disco. Então, o que é a pergunta? Assim, voltando à pergunta, eu fiz esse ensejo todo para responder a pergunta. O que é a hérnia de disco? Então, assim, hérnia no dicionário, se tu for ver, existem vários tipos de hérnia, né, no corpo, mas todo aquele conteúdo que extravasa através de um orifício. Então, assim, uma hérnia, por exemplo, inguinal, é um conteúdo, é uma parte do intestino que sai pelo orifício na região inguinal. A hérnia discal, ela é, então, o conteúdo, o núcleo pulposo que sai, que é extravasado através de um orifício no ânulo fibroso. Então, assim, essa é uma pergunta bem importante. Deixa eu botar aqui, deixa eu parar de compartilhar. Então, assim, essa explicação eu acho que vale muito a pena a gente perder um tempo, tá? Todo mundo que tem hérnia de disco, de entender o que é realmente o disco, para quais são as funções
e qual é a origem do problema. Então, sabendo a origem do problema, a gente tem uma noção de como fazer o tratamento, de por que às vezes a gente vê alguns pacientes com hérnia de disco evitando a flexão do tronco. Por que evitar a flexão do tronco no pós-operatório ou no tratamento mesmo conservador, por exemplo? Por quê? Porque se aumenta a pressão dentro daquele núcleo, fazendo com que ocorra uma compressão posterior e um aumento, uma perpetuação da compressão do nervo. Então, isso é muito importante a gente saber. Eu vou falar aqui, deixa eu achar outra pergunta que eu tive. Essa foi bem interessante, eu acho que foi interessante porque essa analogia do pneu, muitos pacientes às vezes é muito confuso e fica mais claro assim, a gente tendo um exemplo, né, para fazer. Aqui tem a pergunta do Marcos, que ele me perguntou assim, quais são os tipos de hérnia de disco? Então, assim, a gente viu que a hérnia de disco é essa patologia, essa doença, na qual o núcleo, né, do disco intervertebral extravasa pelo ânula e comprime alguma raiz. Quando a gente tem... quais são os tipos? Então, assim, a gente tem alguns tipos. Tem uma figura aqui que eu gosto de mostrar também. Vamos ver se vai ficar melhor. Bom, aqui a gente vê, né, a gente está vendo aqui assim 4 exemplos de discos aqui. Primeiro, lá em cima a gente está vendo uma degeneração discal. Então, agora a gente já sabendo o que é o ânulo, a gente nota que naquele ponto específico ali tem uma ruptura do ânulo, mas é uma ruptura parcial. A gente não tem ainda aqui em cima, né? A gente não está vendo ainda uma ruptura completa de toda a camada do ânulo. Então isso é bem importante porque, fazendo analogia ao pneu, é como se tivesse algumas fibras só da borracha tivessem rasgado, mas a estrutura do pneu, a estrutura do ânulo ainda está inteira. Isso faz com que aconteça uma espécie de uma bolha, né? Quem entende, já viu o pneu, às vezes passa num cordão, ele machuca a estrutura da borracha, não é suficiente para fazer um furo ou um orifício, aquele pneu ainda está estruturalmente preservado, não tem nenhum vazamento do conteúdo lá de dentro, mas a camada externa já faz um abaulamento, como se fosse uma bochecha ali, que eu chamo, né? Um abaulamento ou a bochecha do disco, como se fosse um pneu um pouquinho mais murcho. Então essa é a degeneração. Quando a gente tem um abaulamento que é completamente ao redor do disco de forma concêntrica e uniforme, a gente chama de abaulamento de disco. Então, um abaulamento existe quando é um disco mais degenerado, de forma uniforme, fazendo o abaulamento 360 graus, tá? De toda a estrutura. A protrusão discal, então ainda não tem uma ruptura completa do ânulo, essa figura aqui mais de baixo, mas ela é um abaulamento mais focal, quer dizer, não é todo o disco 360 graus que tem a alteração, é apenas aquele segmento. Então é uma parte mais pequena do disco intervertebral que tem aquele abaulamento, então é um abaulamento mais focal. Quando a gente chama, isso tudo é hérnia de disco, tá? Um abaulamento acaba sendo uma hérnia de disco, uma protrusão discal é uma hérnia de disco, extrusão, então a terceira aqui que a gente está vendo, então a gente já viu que a protrusão ela foi evoluindo, então são etapas de uma degeneração. Na extrusão a gente consegue ver que a fibra do ânulo, ela teve uma ruptura completa, então completamente rompeu aquele ânulo e o conteúdo lá de dentro que é esse gel, esse núcleo, ele extravasou por completo, então é como se tivesse estourado ali o pneu. Então rompeu completamente o ânulo e extravasou. Existe uma possibilidade das hérnias extrusas terem maior comprometimento das estruturas nervosas, mas isso não necessariamente acontece. Por quê? Porque quando sai o conteúdo, dependendo do tamanho do forame, que é onde passa o nervo, dependendo do tamanho do canal, há uma compressão ou não das estruturas nervosas.
E a última figura lá embaixo que a gente está vendo é uma hérnia sequestrada. Então o sequestro acontece quando a hérnia extruiu, saiu então rompeu o ânulo, ela saiu, ela extravasou, e além de extravasar, ela não fica no nível do disco, ela sequestra, ela desce, então ela migra tanto para baixo quanto para cima, e a definição de sequestro, tá, é que não tem mais contato, aquele fragmento que saiu, ele não tem mais contato com o disco original. Então é como se tivesse uma separação do disco original dessa herniação. Então a gente chama de sequestrada, é como se ela tivesse isolada, né, sem contato mais com o disco. Então basicamente esses são os 4 tipos de hérnia que a gente pode ver. Geralmente o paciente se depara com isso normalmente no exame, né? Então ele vai lá na consulta, às vezes com uma dor, é solicitado o exame de imagem para ele, né? E normalmente a gente sabe que todo paciente ele antes da consulta ele dá uma olhada no laudo, às vezes não entende muito o que está acontecendo ali, né? E aí às vezes entra em pânico, assim, eu tenho uma hérnia, tenho 3 hérnias de disco, mas assim, isso é interessante para vocês terem uma ideia das diferenças, porque isso é bem importante na fisiopatologia, né? A gente saber o que fazer no tratamento de cada paciente desse. Então, a gente sabe que essa pergunta foi bem pertinente, porque com o tipo de hérnia, não necessariamente quer dizer que o paciente tenha sintoma. Então, assim, o paciente às vezes com uma hérnia protrusa pode ter mais sintoma do que um paciente com uma hérnia sequestrada. Mas a gente sabe que de maneira geral, há um nível assim, progressivo de piora clínica. Então, assim, um paciente com abaulamento normalmente tem menos sintoma do que um paciente com uma hérnia sequestrada, uma hérnia extrusa. Mas isso depende de outros fatores, tá? Que são o tamanho do forame, que é onde passa a raiz, o tamanho do canal vertebral, o grau de compressão que isso está ocasionando naquela raiz. Então, ela não necessariamente aquele é o único assim, fator que a gente tem que levar em conta em relação ao tratamento. Então, até uma pergunta que é bem comum, assim, Dr. Jones, se eu tenho uma hérnia extrusa, então tem que operar. Se eu tenho uma hérnia protrusa, tratamento conservador. Isso não necessariamente a gente consegue responder a pergunta só com esse dado. Então esse é um dado bem importante, é um dado que nos faz pensar muito em relação ao qual tratamento que vai ser feito, mas basicamente depende de outros fatores, e o principal deles é a história e o exame físico. Então a gente sabe que isso não necessariamente a gente tem a resposta só com um laudo da ressonância, por exemplo, que é um dos exames mais assim, indicados, vamos dizer assim, o padrão ouro para a gente avaliar as hérnias de disco. Então não necessariamente a gente tem a resposta só com o tipo da hérnia, mas é muito importante a gente saber. Deixa eu ver aqui. Tinha uma outra pergunta aqui, ó. Aqui a Júlia fez uma pergunta assim, ó. Posso ter hérnia de disco e não saber? Como se faz o diagnóstico? Júlia, sim, pode. Tem muitos pacientes que eventualmente não... Porque o diagnóstico da hérnia, o diagnóstico preciso, ele é dado com um exame de imagem. Mas, para fazer o diagnóstico, o exame de imagem é a última etapa, né? Então, assim, ela tem que basear pela suspeita, né, dos sintomas que o paciente tem, para depois chegar no exame de imagem para fazer o diagnóstico. Existem vários pacientes que são assintomáticos, né, que têm dor, né, que tem hérnia de disco, mas são assintomáticos, quer dizer, não tem muitos sintomas muito claros ou muito evidentes que façam ele, por exemplo, ir no médico, conversar com alguém, pedir uma ajuda. Algumas vezes ele sente uma dor lombar muito leve, que
muitas vezes ele relaciona a má postura, ao trabalho, às vezes repetitivo, relaciona a outros fatores, assim, eu fiquei muito sentado nessa cadeira, enfim, fatores diversos, e ele acaba não procurando, né? Não é um sintoma que faça muita diferença para ele, não é um sintoma que ele se importe tanto, que mude o padrão de vida desse paciente. Então ele acaba não procurando, não tendo procura por um diagnóstico. Mas a gente sabe que tem muitas pessoas que acabam tendo isso, e o mais importante é o sintoma clínico do paciente. Então, assim, eventualmente um paciente com uma dor lombar que teve um episódio só, essa dor lombar não durou mais do que 2 semanas, não teve irradiação, ou uma dor cervical, né? Não teve irradiação para o braço, não teve irradiação, nenhum sinal assim de compressão de raiz, normalmente esse paciente ele não procura, né, um atendimento, e esse caso normalmente não é o caso que é perigoso, vamos dizer assim, que é o caso que a gente precisa de uma avaliação maior. Mas aquele paciente que tem uma dor lombar crônica, já teve inúmeros episódios de dor lombar, já teve sinais clássicos de irritação de nervo, que é a irradiação para o braço, irradiação para a perna, sintomas que duraram mais de 2 a 3 semanas, esse paciente necessariamente tem que procurar uma avaliação médica para ser examinado, para ser ouvido primeiramente, né? Ser examinado e eventualmente, se julgar necessário, fazer algum exame de imagem para poder fazer o diagnóstico, porque é fundamental o diagnóstico para a gente pensar em prevenção, né? Então, se tu não tem o diagnóstico correto, às vezes esse paciente tem aquela dor e ele acha que aquela dor não é nada demais, e ele já pode estar com uma hérnia de disco, ele poderia estar correndo na frente, mudando o seu estilo de vida, mudando seus hábitos de atividade física, mudando seus hábitos diários de como ele está trabalhando, o jeito de trabalhar, o jeito de se abaixar para pegar peso. Então, assim, ele consegue ter uma mudança no estilo de vida que vai fazer com que ele consiga ter esses discos mais saudáveis possíveis com o envelhecimento. A gente sabe que o envelhecimento é um inimigo do disco, né? O tempo, né? Principalmente, ele faz com que ocorra mais degeneração, e se o paciente tivesse conhecimento antes, ele pode ter uma prevenção e pode levar esse problema sem ter maior sofrimento, sem ter maiores problemas de uma maneira geral, e tendo uma qualidade de vida muito boa. Então esse é o grande, acho que é o grande ponto. Então, assim, respondendo a pergunta dela, o diagnóstico normalmente é baseado na história, no exame físico e nos exames de imagem. Eu tinha uma outra pergunta aqui, deixa eu ver, aqui ó, do Paulo Henrique, que é uma pergunta bem interessante, que ele fala o seguinte: tenho dor no braço por causa da hérnia, tem alguma explicação? Então ele botou assim, que ele teve um diagnóstico de hérnia de disco na região cervical, e ele não entendia por que ele tinha dor no braço. Bom, isso é uma explicação que alguns pacientes realmente não entendem no início, porque a hérnia de disco, como na região cervical, ela pode comprimir tanto a raiz nervosa, que aí pode ser tanto do lado direito como do lado esquerdo, ou eventualmente ela pode comprimir a medula, que é a região central do canal. Comprimindo uma das raízes, ela tem, então, fazendo todo aquele processo que eu mostrei, saindo, ruptura do ânulo, extravasamento do núcleo, compressão da raiz, alguns pacientes não sofrem eventualmente da dor diretamente na região. Então o paciente tem uma hérnia cervical, por exemplo, no nível C4, C5, que é nessa região mais ou menos aqui, e eventualmente ele não tem nenhuma dor, nenhum desconforto nessa região cervical. O sintoma primário dele é uma dor irradiada no ombro, né? Eventualmente no braço, eventualmente no trapézio, na região interescapular, então aqui abaixo da escápula e na região do meio da escápula,
e eventualmente uma irradiação que vai até o braço, antebraço, pegando os dedos da mão e dando sinais de compressão radicular, compressão de nervo, que é dor, formigamento, né, que é essa sensação estranha de como se tivesse alguma coisa caminhando ou pinicando no braço, sensação de disestesia, que são as sensações de dor, de frio, calor, sensação de dor ao toque, dificuldade às vezes da movimentação do braço também, são sintomas que são comuns na hérnia de disco. Então o paciente pode perder a força de alguns grupos musculares, aí a gente tem que fazer o teste do tríceps, do bíceps, os extensores do punho e flexores, e às vezes esse paciente chega na consulta e ele já teve assim, consultas prévias, às vezes com dor no ombro, já foi algum especialista de ombro, já teve dor no braço, já consultou algum especialista em braço, já teve um diagnóstico de repente de uma tendinite, porque se vai examinar o braço, o ombro, muitas vezes essas regiões não têm nenhuma patologia. Então a gente tem que ficar bem atento a isso. Então o motivo, a explicação aqui para o Paulo Henrique do porquê a hérnia causa essa dor no braço é porque aquela raiz que está saindo na região cervical, ela vai irradiar, ela vai sair pela parte muscular e vai irradiar e vai passar, né, vai inervar, vamos dizer assim, todo esse grupo, uma parte de um grupo muscular chegando até o dedo da mão. No caso da hérnia, por exemplo, C4, C5 que eu estava falando. Então, provavelmente esse paciente, né, tu deve ter, era tu mesmo, né? Era ele mesmo, o Paulo que estava falando. A dor era no braço e era justamente por isso, então, Paulo. O motivo certamente é uma compressão dessa raiz e que está dando a dor irradiada no braço, e normalmente o paciente, alguns casos, não tem dor diretamente na região da cervical. E isso às vezes confunde, atrasa um pouco o diagnóstico. Às vezes o paciente chega com uma hérnia de disco já muito tempo, porque ele fez tratamentos diversos para tendinite, para bursite, enfim, do ombro, do antebraço, epicondilite, e muitas vezes ele pode atrasar esse diagnóstico. Então é sempre bom, é importante a gente saber que a dor irradiada, então, é uma dor muito comum da compressão dos nervos, tá? Tem uma outra pergunta aqui da Sônia, ó, que ela pergunta aqui, ó, hérnia de disco dá para tratar sem cirurgia? Bom, Sônia, a hérnia de disco, de uma maneira geral, o tratamento é conservador, é sem cirurgia. De uma maneira geral, assim, tiveram estudos que mostraram, porque hoje, com a medicina baseada em evidência, existem vários centros ao redor do mundo que fazem pesquisa, fazem estudos, e para a gente poder ter assim vamos dizer assim, um guideline assim, é um guia para que a gente tenha, porque hoje em dia a medicina baseada em evidência, a ideia dela justamente é isso, que tu tem o mesmo tratamento que tu tem aqui, por exemplo, tu possa ter o mesmo tratamento de um paciente que tem lá nos Estados Unidos, ou em São Paulo, ou em algum outro lugar, que tenha um direcionamento da melhor forma de tratar cada tipo de patologia. Então esses estudos, eles pegaram pacientes, né, de uma maneira geral, e acompanharam, fizeram tratamentos, fizeram pesquisa em relação a isso. Então, assim, os estudos multicêntricos que saíram ultimamente, que tem até um guideline da Associação Americana de Coluna, tá? Que estipula qual é o melhor tratamento. Então, a gente sabe que, de uma maneira geral, de 80% a 90% dos pacientes tem melhora dos sintomas, tá? Com o tratamento conservador. Então, o paciente tem uma melhora boa dos sintomas, o paciente tem uma melhora praticamente completa do sintoma da hérnia de disco com o tratamento conservador. Isso é a maioria, né? Só que aí que tá, quando a gente fala em tratamento conservador, existem diversos tipos de tratamento conservador, diversas modalidades de tratamento conservador, e isso sim acaba não tendo um guideline do que fazer. Então isso hoje em dia é muito pessoal ainda,
mas tá se alinhando para que tenha uma convergência do que fazer. Mas de uma maneira geral, o tratamento conservador ele é instituído sempre que possível. E quais são os sinais assim de alerta? Tem uma situação, única situação, que é uma indicação absoluta de tratamento cirúrgico, de cirurgia, que é no caso da parte da lombar, é a síndrome da cauda equina, que é uma síndrome onde tem uma hérnia muito volumosa, grande, então um volume grande de disco saiu e está comprimindo não só as raízes que estão saindo, as emergentes e as transeuntes, a hérnia está comprimindo todas as raízes, então é uma compressão maciça das raízes. Isso dá um sintoma clássico, que é uma dormência em cela, assim, que a gente chama, que é bem na região, como se fosse um calção, assim. O paciente sente uma dormência na região perineal e tem um achado clínico que é a disfunção esfincteriana. Então, além da dor desse paciente, que normalmente a dor ela não está relacionada com o tratamento, muito na maioria das vezes, esse paciente tem uma perda de urina e perda de fezes. Então, uma hérnia de disco volumosa, com o paciente apresentando esses sinais de síndrome da cauda equina, é a única indicação absoluta de tratamento cirúrgico. Esse paciente tem que ser operado o mais rápido possível, normalmente até em 24 horas, para que tenha a remoção daquele conteúdo herniário. Então a gente não tem como esperar aquele conteúdo ser reabsorvido, porque a espera da reabsorção vai causar a lesão irreversível da inervação do esfíncter desse paciente. Então essa é a única urgência. E os pacientes que têm síndrome da cauda equina são raríssimos, são pacientes muito raros. É muito, muito raro mesmo, são situações bem que a gente contamos nos dedos os casos que eu faço cirurgia por síndrome da cauda equina. Porque a grandíssima maioria, a gente sempre tenta instalar, né, o tratamento conservador, e aí o protocolo que a gente usa, tá, que é o mesmo da academia, são de 4 a 8 semanas, tá? Podendo se estender até a 12 semanas, então de 1, 2, no máximo 3 meses, observar a evolução dos sintomas, né? Instaurar o tratamento conservador e observar a evolução do sintoma desse paciente, de forma que, se ele tiver uma melhora gradual, e normalmente a melhora ela não acontece de um dia para o outro, né? Não vai ser depois da primeira semana que foi diagnosticado a hérnia que o paciente vai ter a melhora do sintoma clínico. Normalmente demora algum tempo para que tenha uma melhora, o paciente é um processo lento, porque aquele conteúdo que eu mostrei para vocês, que ele saiu e comprimiu a estrutura nervosa, então ele faz a maior parte daquele conteúdo é o núcleo pulposo, e o núcleo tem 87% é água. Então eu comparo isso como uma uva. Eu converso isso com os pacientes, quem já me ouviu aí certamente vai lembrar de eu explicando. Eu comparo então a hérnia como se fosse uma uva. Então se tu pega uma uva, um grão de uva, ele tem a grande maioria, né, do conteúdo dessa uva é água. Imagina uma espécie de uma uva comprimindo alguma coisa, né, um nervo no caso. Se a gente tiver algum tempo para que aquele conteúdo, aquela uva, ela vire uma uva passa, ela seque, ela desidrate, aquele conteúdo que era um conteúdo X, ele vai se transformar num conteúdo menor, né? E essa diminuição do conteúdo da herniação, ela ocorre na grande maioria dos pacientes. Então, é aquele paciente que muitas vezes chega com a dor irradiada, vamos dizer, irradiada para o braço, uma hérnia cervical é diagnosticada e é instaurado o tratamento conservador. Esse tratamento faz com que o paciente diminua, tenha uma regressão daquela hérnia, então aquela hérnia é reabsorvida, então o corpo vai e desidrata aquele disco, fazendo com que o volume que antes comprimia passe a não comprimir mais.
Mas isso depende muito do tempo, tá? Depende muito do tempo e algumas técnicas também de tração. Existem alguns tratamentos que a gente chama assim tratamentos fisioterápicos, né, de manipulação, de tração principalmente, que podem ajudar na evolução dessa herniação. Então é bem importante a gente saber isso. E aí, assim, fez o tratamento conservador, não teve, mesmo com uma perda de força, esse paciente pode melhorar e tem que ser acompanhado, obviamente, de perto, porque qualquer alteração, a perda de força e os sintomas persistiram, ficou lá um mês, o paciente teve uma melhora muito discreta ou às vezes não teve uma melhora completa dos sintomas. Passou 2 meses, o paciente continua, esse é o paciente que tem que ser, e tem que ser naquela hora, tem que ser decidido. Por isso que a importância do diagnóstico. Se tu atrasa o diagnóstico, tu acaba atrasando o tratamento. Então, no momento que tu faz o diagnóstico, tu tem que contar o tempo, porque uma raiz comprimida, a gente corre contra o tempo, tá? No tratamento conservador. Então, aquele paciente que está lá 2 meses fazendo o tratamento conservador e não teve melhora do sintoma, esse paciente tem que ser resolvido. Se ele tem uma perda de força muito severa e que está trazendo dificuldade na locomoção, na movimentação do pé ou na movimentação da mão, ele tem que ser operado, porque mesmo não sendo um risco de vida, né, não é uma indicação de cirurgia por algum risco de vida, mas se tu não operar naquele momento, aquele nervo vai ter uma compressão, pelo tempo de compressão, esse nervo pode ter uma lesão irreversível. Então, alguns pacientes, assim, quando tem um atraso, eu já tive alguns casos, por exemplo, que teve diagnóstico mais atrasado, o paciente não fez o tratamento conservador como adequado, e aí chegou lá, 6 meses, 1 ano de tratamento de uma hérnia, com compressão, perda de força, e um tratamento inadequado nesse período, e o paciente vem já para operar. Esse é o paciente que tem que ser bem conversado, porque muito dificilmente a gente vai ter como, assim, dar certeza para esse paciente que depois da cirurgia, mesmo eu descomprimindo aquela raiz, ele vai ter uma restauração das unidades funcionais daquele nervo. Então, assim, ele vai voltar a mexer a perna, ele vai voltar... Porque como teve uma compressão muito severa, de muito tempo, pode ser que seja feita a cirurgia e o sintoma relacionado à hérnia não melhore como se esperaria uma melhora numa descompressão, numa cirurgia mais precoce. Então, assim, isso é bem importante a gente ter em mente, porque uma lesão neural, né, uma lesão neurológica, quanto mais tempo ela está presente, pior é o resultado depois da descompressão. Então, agora, claro, um paciente sem lesão neurológica, com uma dor irradiada, esse paciente a gente pode insistir um pouco mais, né, no tratamento conservador, e a gente não vai estar trazendo prejuízo maior para ele. Então, mas o guideline é esse, é de mais ou menos 4, 8 e eventualmente a gente pode estender para 12 semanas de instauração do tratamento conservador, que é o tratamento sem cirurgia. E, bom, e aí a gente tem uma gama grande de possibilidades, né? E aí isso vai depender de cada médico, vai depender da relação com o paciente, o que o paciente tem próximo de casa, tem muita coisa que a gente pode assim, formular como tratamento conservador, além de medicamento e repouso muitas vezes no início dos sintomas, né? Essa pergunta foi bem boa, viu? Então, assim, a maioria das vezes é tratamento conservador, isso a gente tem que estar bastante em mente, tá? E deixa eu ver aqui, essa aqui ela já tinha falado, posso ter ela e não saber. Aqui tem uma pergunta aqui, ó, do Francisco, ó, hérnia de disco se dá por má postura? Então, assim, não necessariamente, a gente não tem como culpar assim, a má postura pelo surgimento da hérnia de disco. Então, a hérnia de disco ela é multifatorial, então assim, ela envolve vários fatores que são relacionados
e que muitas vezes a má postura pode ser um deles, mas a gente não tem como culpar a má postura. Então a gente vê às vezes um paciente que porque eu sempre estou assistindo TV no meu sofá, é um sofá muito mole, eu fico lá, então é por isso. Ou na verdade, assim, vários fatores contribuem para que isso aconteça, para que tenha uma degeneração maior no disco, mas não necessariamente a má postura é um fator principal. Ela ajuda na maioria das pessoas, tá? E é um dos componentes. Então, assim, quais são os outros? Poxa, a gente tem muita coisa envolvida. A obesidade é um dos fatores que aumenta a degeneração, então o peso aumentado faz com que tenha maior pressão no disco e esse disco degenere mais facilmente. Um outro fator muito importante também é o tabagismo, né? Então a gente sabe que o tabagismo todo mundo conhece, vendo atrás daquelas caixinhas de cigarro ali, dos riscos e dos perigos, né, que tem dos pacientes que são tabagistas, né? E assim, a maioria relacionada a doenças vasculares, doenças do pulmão, né? Mas uma doença bem comum é a hérnia de disco, porque esse paciente, e qual é a relação, né? Esse paciente, ele acaba diminuindo assim, tem essa diminuição da cicatrização. A gente sabe que qualquer, por exemplo, um corte na pele tem uma cicatrização mais demorada. Então, assim, a gente sabe que durante anos, sendo tabagista, aquele paciente tem uma cicatrização mais lenta e menos eficaz daquelas lesões do ângulo. Então, isso faz com que o paciente tenha maior probabilidade de ter uma hérnia de disco e isso é inegável. Assim, hoje em dia, a gente sabe que tabagista tem uma chance maior de alterações degenerativas. E, além disso, assim, o principal que a gente vê a gente até está vendo hoje em dia assim, a questão da medicina do amanhã, que é a interação entre a questão genética e os nossos problemas, né, as nossas doenças. Já foram assim descritos alguns genes que são relacionados à maior chance de ter dores, de ter hérnia de disco, né? E isso tem uma relação bem importante. A gente não tem um conhecimento tão amplo hoje em dia, mas a gente sabe que tem uma influência. É muito comum ver no consultório assim, um paciente, né, o pai teve um problema e aí o paciente já chega e ele diz, meu pai já fez cirurgia, meu irmão teve um problema igual. Então, assim, e às vezes eles não têm uma vida muito parecida, assim, um trabalha mais sentado, o outro trabalha com mais esforço repetitivo. E claro que influencia, tem diversos tipos de influência assim, que a gente vê. Mas assim, eu acho que o principal mesmo é a questão da genética. Esse eu acho que é um assunto para o futuro, assim, que a gente vai ter bastante assunto pela frente, bastante conhecimento vai avançar nesse quesito. E eu acho que a gente vai ter muito avanço, assim, principalmente no tratamento preventivo, quando a gente descobrir os genes, enfim, que fazem parte das doenças discais e que fazem parte dos pacientes que têm hérnias muito cedo, né? Aquele paciente com 17 anos a gente já vê com hérnia de disco e a família toda, enfim. Então, o futuro eu acho que vai ser bem, bem interessante, assim. Deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta aqui. Aqui a Antonielli me fez uma pergunta aqui, ó. É a favor da quiropraxia para os casos de hérnia de disco? Bom, eu vou falar rapidinho, assim, eu sou a favor, tá? Então, a quiropraxia é uma técnica que eu conheci mais recentemente, tá? Eu na minha formação de médico e depois de cirurgião de coluna, eu não tive muito contato aqui no Brasil. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, que eu fiz minha formação lá, né, lá em San Diego, eu tive o primeiro contato assim direto com a quiropraxia. Então lá nos Estados Unidos é muito comum, tá? A prática da quiropraxia. Tem centros distribuídos nos Estados Unidos inteiro. E é lá que eu comecei a ver, comecei a entender o que era. Então, assim,
aprendi bastante depois disso, então foi bem importante para mim esse acompanhamento dos pacientes e a ideia, porque são umas ideias de tratamento bem interessantes e que são novas, assim, para quem é médico, ortopedista, enfim, quem faz uma formação de coluna tradicional. Eu hoje indico, tá? Eu tenho indicado muito, tá? A quiropraxia, mas assim, para pacientes selecionados, obviamente. O paciente tem que ter o diagnóstico antes, então assim, eu já tive paciente que foi fazer quiropraxia, que tinha uma dor na lombar, foi fazer quiropraxia e ficou lá 3, 4 meses, como eu estava falando lá atrás, sendo tratado, mas não tinha um exame de imagem, não tinha passado por um diagnóstico preciso e tinha uma hérnia de disco mais severa, com compressão, com perda de força. Então, assim, eu acho que dependendo do paciente, a gente tem a quiropraxia, ela está aí para nos ajudar e eu sou adepto, eu tenho vários amigos aí que são quiropratas e eu encaminho os pacientes. E tem uma outra questão da quiropraxia que eu sempre converso com meus amigos que são quiros, que existe uma dificuldade às vezes da seleção do quiroprata, porque hoje em dia tem muito quiroprata que se diz quiropraxista, mas às vezes não tem uma formação adequada. Então, às vezes o paciente não... por exemplo, na medicina tem o CRM que faz uma regulação, né? Então, assim, por exemplo, tem o CRM que faz a regulação da parte médica, tem as sociedades de especialidade, por exemplo, no meu caso, eu sou especialista da SBOT, que é a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E depois, um nicho menor ainda seria a Sociedade Brasileira de Coluna. Então, assim, por exemplo, hoje em dia, se tu entra na Sociedade Brasileira de Coluna, tu consegue ver quem são os associados, quem são os médicos que fizeram especialização, quem fez que são mais capacitados, vamos dizer assim. E na quiropraxia falta um pouco disso. Então, assim, a minha sugestão, eu indico, mas a sugestão é de principalmente avaliar bem o currículo desse quiroprata e assim, procurar fazer sempre com indicação, assim, porque eu acho que isso é bem importante, tá? E assim, é uma técnica nova, né? Então, assim, esses profissionais que são capacitados, normalmente eles têm uma visão muito ampla e muito convergente com o que a gente está pensando, com o que eu penso, por exemplo. Então, assim, de tentar ao máximo o tratamento conservador quando possível e nos ajuda demais, assim, sabe? Eu tenho uma resposta boa, mas assim, não é para todo paciente. É a mesma coisa, assim, que nada funciona para todo mundo, né? Então, assim, eu acho que selecionando bem o paciente, aquele paciente que tem a indicação precisa, quer dizer, eu já tive paciente que fez e piorou, né? Mas não indicação, assim, aí tu via qual foi a indicação, poxa, era uma hérnia extrusa migrada, poxa, eu acho que não é a melhor indicação, mas assim, isso a gente vai evoluindo, né? Tá evoluindo e tá indo bem, assim, tá? Eu acho assim, pessoal, eu gostei, hoje foi o primeiro dia que a gente vai fazer esse projeto, né? Então, eu acho que nós já estamos agora 9 horas, eu vou encerrar por aqui e eu queria agradecer, né, todo mundo que participou aí com as perguntas durante a semana, que respondeu a caixa ali, e se tiver alguma pergunta que eu não respondi, vocês podem me deixar ali direto no direct, se for alguma pergunta eu respondo, não tem problema nenhum, pode me mandar no direct. E se não quiser responder, semana que vem eu vou estar de novo, tá? Então esse projeto vai ser toda quarta-feira, às 20h07. Eu vou estar aqui respondendo. Se vocês tiverem algum familiar, algum conhecido que tem algum problema de hérnia de disco, pode divulgar para ele. Eu vou estar aqui respondendo as perguntas de uma forma mais informal, para que todo mundo tenha uma ideia melhor do que é a hérnia de disco e dos problemas relacionados, para que a gente possa ter um tratamento adequado para cada paciente, né? Então, se tiver sempre tem um conhecido, alguém da família, pode mandar lá, marca ele lá,
E se tu tiver alguma dúvida, pode deixar aí no direct, eu posso responder depois na semana que vem. E eu queria agradecer a todo mundo. Boa noite a todos e muito obrigado pela participação e pelo tempo de hoje, que foi muito proveitoso. Acho que teve bastante coisa bastante assunto assim interessante, principalmente esses assuntos mais básicos que eu acho que vai ser bem importante para todo mundo, tá bom? Um abraço, boa noite para todo mundo.